no fim de semana, né, que se comemora o Dia das Mães. Os filhos ontem estavam aqui agradecendo a Deus, né? O culto fúnebre foi ontem à tarde aqui na igreja, foi muito bonito. Muito bonito. E é a vontade de Deus, Todo-Poderoso, que a gente esteja orando, para que o Espírito de Deus, que é o nosso Consolador, possa estar aliviando essa dor e essa falta tão grande que a mãe deles, a irmã Júlia, está fazendo nesse momento. Quero pedir oração pela nossa irmã Lindinalva, né, que é mãe de Luana. Luana, levante sua mãozinha, Luana. Pronto, daqui Luana. Ela fez uma cirurgia e acabou tendo umas complicações e teve que fazer uma segunda cirurgia. Olha só. E aí, o procedimento foi feito, mas, segundo informações, né, Gil? Ela contraiu uma infecção, uma bactéria, né? Então a gente precisa orar para que Deus abençoe e use a medicina, use os médicos, não é? Para usar os antibióticos corretos e que Deus possa curá-la e trazê-la de volta ao convívio com seus familiares. O nome dela é Lindinalva. Hoje pela manhã também a irmã Felícia chegou chorando aqui na igreja e oramos ali no Espaço Gospel pela irmã Felícia, que ela soube de manhã da sua irmã, né, a notícia da sua irmã Feliciana, que é tia do Samuel. Cadê Samuel? Levanta a mãozinha. Samuel. E eles souberam dessa notícia, né, que ela estava internada na UTI da Unimed, do hospital da Unimed, e com a sua saúde extremamente grave. Não é isso? Então, que a gente esteja orando por Feliciana, a irmã da irmã Felícia. E também, a moto está aqui já, irmão, aqui ao lado, né? Depois os irmãos possam olhar. A moto é muito linda, está aqui do lado já. E que os irmãos possam estar orando para que a gente possa alcançar o alvo estabelecido, né? Que foi o valor de 15 mil, para que a gente possa iniciar a construção do prédio, da escola, da igreja, e que isso contribua para algo muito bom na existência, na história da igreja, das nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado a cada tempo e que estejamos, como igreja, preparados, né, para receber mais vidas, as quais o Senhor colocará em nossas mãos para cuidar delas. Quero também apresentar a irmã Gisele. Não apresentei você ainda, né, Gisele? Ainda não, né? Eu peço que a irmã Gisele fique de pé. Gisele, filha da irmã Miriam, do irmão Geraldo. Ela congregava na Igreja Batista da Orla, ali na praia. E o Espírito de Deus trouxe ela para congregar conosco. Amém, irmãos? E também fique de pé. Brena e Luan fiquem de pé. Esse casal de namorados, né? Eles, Igreja Assembleia de Deus e Igreja Batista. Não. Assembleia também. E aí eles, dirigidos pela vontade de Deus, e estavam buscando uma igreja para que pudessem adorar o Senhor, e o Espírito de Deus trouxe eles para cá. Amém, irmãos? Como é que nós vamos dizer a essas vidas maravilhosas? Todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Coisa linda, não é? Graças a Deus por isso. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao culto e também a mensagem. Eu peço que você esteja em oração e abra sua Bíblia no livro de Efésios. Do 1 ao 4.
6. Graças a Deus pelo perdão. É um texto conhecido, mas é um texto de ordem, né? Um mandamento. É um mandamento. O texto sagrado diz assim, acompanhe a leitura, Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Todos. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Palavra de Deus, que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senhor, muito obrigado porque estamos na Tua casa de oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem nos protegido, Senhor. O Senhor tem nos livrado do mal. Pai Santo, nos abençoa nessa noite, fala aos nossos corações e que Teu Santo Espírito, Deus, esteja nos instruindo, nos ensinando a viver conforme a Tua palavra. Ajuda-nos em tudo, Senhor, para que seja feita em nossa vida a Tua vontade. Nós oramos agradecidos pela tão grande salvação que o Senhor nos deu, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero também apresentar o irmão Técio, né? Mora lá do outro lado do planeta. E hoje está conosco aqui. A gente estava falando de você ontem, não foi, Adriano? Não é? Porque Técio assiste os cultos, né, também pela transmissão, e a gente teve esse problema técnico esses dias, mas graças a Deus voltou, estamos hoje em transmissão direta. E graças a Deus Técio está aqui, viu? Deus te abençoe, receba o carinho de toda a igreja, viu? A gente ama você e sente muita saudade. Irmãos, os filhos, eles têm a responsabilidade de levar a semente da salvação para outras pessoas. E isso é a vontade de Deus, porque Deus fez tudo isso, tá? Para que a gente possa estar aqui nessa noite, adorando a Deus, vivendo em família, porque Deus ele nos fala através da sua palavra que cada um de nós temos uma missão como seres humanos aqui na Terra. Então, a esse Deus tão maravilhoso que construiu tudo isso de uma maneira tão linda e tão bela, e nós só estamos aqui por causa da nossa mãe e do nosso pai. Só estamos aqui por causa deles. E nesse momento eu queria que todos os homens ficassem de pé. Os homens. Deixe suas Bíblias, a gente não vai ler a Bíblia. Deixe suas Bíblias, não é? Eu quero pedir um aplauso a todas as mães da igreja e da terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pela vida dessas mulheres lindas e maravilhosas. Deus abençoe vocês. Não é? A minha mãe, a mãe de vocês, que nós amamos muito. Não é? E que Deus continue abençoando as mães e abençoando todas as mulheres da terra. Que Deus abençoe. Podem assentar-se. E aí essa missão de ser mãe é algo belo, é honroso. E também é uma ordem divina. É uma ordem divina. É verdade que o mundo hoje força a mulher a pensar diferente, não é? Mas bem-aventurados são aqueles que conseguem ler as Escrituras, conseguem ver a graça divina sobre essa bela missão que é
ser mãe. E ainda nessa segunda parte desse tema, né, que são os ensinos de Paulo a respeito do papel dos pais, das mães e dos filhos, a gente esteve falando sobre esse código, né, doméstico que havia lá atrás, mas que foi devidamente alinhado de uma maneira única e bela. Apesar de todas as mudanças culturais que existem no mundo, a maneira de pensar do homem, a gente não vai pensar nisso, mas nós sabemos disso. A gente vive num mundo muito evoluído. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê como Deus, quando Ele fez todas as coisas, Ele fez tudo perfeito, perfeito. Ele mesmo disse, e viu que era bom. Ele viu tudo que era bom. E ali, Ele abençoava a cada dia. Mas é verdade que o pecado trouxe toda essa problemática. E depois do pecado, o marido e a mulher, eles começaram a agredir-se um ao outro, né? A culpar um ao outro. Não é nem a agressão direta, mas é mais a culpa. Então a primeira coisa que o diabo atacou foi o casamento, imediatamente. Porque ele sabe, não é, o que Deus iria fazer, o que Deus estava fazendo naquela hora. Então, a partir daquele momento em que Eva começou a culpar Adão e Adão começou a culpar Eva, a gente sabe disso, até hoje não tem diferença não. Pode observar que num casamento sempre um culpa o outro. E dessa coisa tão pequenininha, né, se torna algo grande, indigesto, e muitas dessas discussões levam para os tribunais, para o divórcio. Mas, irmãos e irmãs, os papéis e responsabilidades familiares, segundo as Escrituras, o papel dos pais é prover para a família e os filhos. Esse é o plano de Deus. Os pais, eles precisam prover para a sua família e prover para os seus filhos. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Os pais, eles precisam garantir o devido cuidado e a disciplina. Essa é a responsabilidade direta dos pais, segundo as Escrituras Sagradas. Está em Efésios 4, onde vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na disciplina e na administração do Senhor. Ele diz, filho, obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, porque fora do Senhor vai ter vários problemas. Por isso que é preciso que essa família seja uma família cristã. O que Paulo está dizendo é isso. Que aqueles que são filhos do Deus Altíssimo, né, que tiveram suas vidas transformadas pela pregação da palavra e o novo nascimento, então essas pessoas no Senhor, elas precisam conhecer a doutrina no Senhor. Não pode ser fora do Senhor. Porque quando a gente está fora do Senhor, existe a possibilidade de a gente acertar por causa da cultura, tradição, da humanidade, das famílias, a gente acaba copiando e colando para o nosso viver, mas não fomos nós que procuramos conhecer. A gente aprendeu no dia a dia. E 50% pode dar errado, porque também a gente vê as mais influências trazendo conceitos extremamente pagãos e prejudiciais ao relacionamento familiar. E as mães, criar os filhos, né? Ser mãe. Ser mãe. Deus criou a mulher para ser mãe, para criar seus filhos no conhecimento do Senhor, né? Deus criou a mulher, segundo as Escrituras, para administrar o lar. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 14, vai direcionar o nosso conhecimento para isso. Então, Deus criou as mães para justamente ter seus filhos, criar seus filhos. Criá-los todo o tempo. E os filhos Deus criou para obedecer aos pais no Senhor. Efésios 1 a 3, como já lemos. E esses filhos também têm a responsabilidade, Deus deixou essa responsabilidade, para que os filhos, preste atenção, os filhos cuidem dos seus pais na velhice. Se os pais precisam dos filhos na velhice, às vezes eles são bem de vida, rico, pode pagar muitos funcionários,
Mas não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso, nós não somos nem milionários, nem bilionários, nem trilionários. Nós somos batalhadores, não é assim? A gente busca todo dia com muito suor o pão do dia a dia. Mas os filhos precisam cuidar dos pais na sua velhice, com todo amor e carinho. A gente deve ter cuidado para não abandonar, porque Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Ele bateu muito nisso, nesse comportamento dos filhos naquela época que abandonavam. E cobrava de Israel cuidado com as viúvas. É tanto que isso foi um problema, né? Quando a igreja começou a caminhar, os helenistas, aqueles judeus de fala grega, começaram a questionar, convertidos, questionando por que os apóstolos tinham deixado de lado as viúvas, as verdadeiras viúvas que não tinha ninguém por elas. E aí, isso foi um problema, porque eles já tinham sido ensinados dessa maneira. Então, a importância da paternidade nos ensinamentos de Paulo. Efésios 6,4, como você está na sua Bíblia, você pode ver, o texto sagrado Efésios 6,4, sobre a importância da paternidade, ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O texto paralelo a esse, você vai abrir sua Bíblia também em Colossenses 3,21, e o texto paralelo a ele vai dizer: pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Olha a ordem. Então os pais, né, o pai, a pessoa do pai, não da mãe, mas do pai, ele precisa ter muito cuidado para não irritar os filhos, mas criá-los na disciplina, no amor do Senhor. Pastor, e tem pais que desanimam os filhos? Tem. Embora os filhos devam obedecer ao pai e à mãe, segundo esses textos que nós lemos aqui, os pais têm a responsabilidade específica de disciplinar os filhos, e Paulo se refere a eles de forma particular nessa passagem. Para vocês verem, eu já falei aqui em outros momentos, que o judeu, eles aprenderam dessa maneira. Até hoje é assim. O judeu, quando o filho chega em casa, ele começa a dizer o Shema para ele. Que é Deuteronômio 6, capítulo 6, do 4 ao 9. Então ele vai justamente ensinar, ele começa a dizer no ouvido do filho. Bebezinho ainda, poucos dias de nascido. Mas é ordem de Deus para que o pai possa cuidar desse filho. E esse filho, essa filha, precisa ser amigo do pai. Eu não sei por que cargas d'água nós temos essa incompatibilidade muito grande, né? Às vezes a gente é aprendido de uma cultura errada a ter essa figura do pai muito autoritário, né, que traz grandes prejuízos, viu? O autoritarismo dentro da família traz prejuízo, adoecimento psicológico na vida de todos os filhos e de todas as pessoas que vivem ali, mas especialmente dos filhos. Não é aconselhável, pelas Escrituras, um ensino autoritário, nem liberal. Os filhos podem fazer tudo. Façam tudo. Pronto, tenham cuidado, e, enfim. Mas a conversa, o diálogo é o melhor caminho para o pai educar seu filho e sua filha serem amigos. Amigos, irmãos. Nós precisamos ser amigos. Mas isso não impede dos pais disciplinar os filhos, mas sem desanimá-los. Ainda que a mãe talvez passe mais tempo com os filhos, é verdade isso? As mães, elas passam mau tempo com os filhos, mas é responsabilidade do pai. É responsabilidade do pai disciplinar os filhos. Disciplinar, a gente tem um conceito errado de que disciplina é castigar. O pai fica ausente, discipline seu filho, aí ele associa o castigo à palavra. E não é. Disciplina é uma construção de vida. Disciplina é você ensinar. É você conversar, mostrar os melhores caminhos, os melhores conselhos e os melhores conceitos da vida para os filhos. Disciplinar não é pegar o cinturão e meter a pé nos filhos.
disciplinar não é castigar os filhos. Disciplinar não é castigar os filhos de uma maneira tão dolorosa. Não é insuportável para eles. A exortação do apóstolo Paulo aqui para que os pais não irritem os filhos, em Efésios 6,4, é consoante que sua preocupação anterior a respeito dessa ira em Efésios, a gente pode ver claramente em Efésios 4:26, abra sua Bíblia para vocês verem como é que Paulo está dando ênfase a isso, e ele está dizendo que os pais não disciplinem os seus filhos dessa maneira, provocando eles a ira e tirando todo o ânimo dos filhos, porque a coisa mais linda do mundo, a beleza do mundo são os filhos, crianças, né? Nosso lado brincando, querendo, e às vezes tem aquela distância violenta, maus tratos, palavras dolorosas. Olha o que é que Paulo vem dizer em Efésios 4:26, o 27 e o versículo 31. Olha o que é que ele diz. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Longe de vós, o que, irmãos? Toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda a malícia. Toda sorte de coisa ruim. Malícia é toda sorte de coisa ruim. Então, Paulo está preocupado com isso. Na casa do cristão, essas coisas têm que estar fora, não pode estar dentro. Ele diz, olha, você pode irar-se, você pode se aborrecer, você só não pode tornar isso algo doloroso para a sua família. E muitas vezes irreversível. E ele diz mais, não ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Paulo quer dizer o quê? Ele quer dizer que você não deixe o sol se pôr. Aconteceu que hora do dia aquilo? Ele está dizendo o seguinte, não deixe o sol se pôr para que você resolva esses problemas. Olha a velocidade que Paulo exige para que a família possa agir. Qualquer coisa, um aborrecimento, mas a gente tem que lembrar dessa palavra. Não deixe a noite chegar para que você conserte aquilo que você fez de errado durante o dia. Então, embora a ordem positiva aqui para criar os filhos na disciplina e instrução do Senhor, traz à memória a ênfase anterior sobre esse aprendizado aqui na instrução cristã, em Efésios. Né? A gente vê que Paulo ele fala aí sobre os pais fazer o que é justo perante o Senhor, daquilo que é cuidar da família, dessa formação da família, porque se nós obedecermos esse modelo, nós seremos um só homem. Nós seremos uma só. A família vai chegar na igreja todos bem parecidos um com o outro. Os filhos bem parecidos. E olhe e vê se não é. Olhe e vê se não é. Repare como a cada dia os nossos filhos são quase iguais uns aos outros. Observem isso. Estão todos lá dentro. Amém? Pelo menos os que vieram hoje estão todos lá dentro ali, ó, ensinando. Por quê? Porque vocês sabem que é o certo. Isso vai alinhando no centro da vontade de Deus. Nós ensinamos em casa, trazemos eles para a igreja, eles começam a entender que precisam da casa do Senhor, começam a aprender desde criança, do jeito que os pais fazem, os filhos aprendem lá dentro também, do mesmo jeito, em casa, aqui. E em nome de Jesus também aprenderão na escola que Deus irá nos abençoar. Amém? Com isso. Mas não foi assim que aprendesse a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade de Jesus. Então ele vai justamente cobrar isso, para que a gente observe, para que não coloquemos dentro da nossa casa uma instrução errada. Devemos ter cuidado com isso. Somos pais, sim, mas não podemos de maneira nenhuma abusar disso, a ponto de trazer o desânimo aos nossos filhos. É importante que os pais não provoquem a ira dos filhos
Caso a ira já seja prolongada, o que é que vai acontecer? Você vai estar dando um espaço para Satanás, né? Você vai estar dando espaço a Satanás para explorar essa área na família. Não pense, irmãos, que o diabo está a anos-luz da terra, não. O diabo não está a anos-luz da terra. A Bíblia diz claramente que o diabo está na terra. Então, quando nós desobedecemos a Deus, deixamos de lado as Escrituras com relação à educação dos filhos, não é? Não buscamos de maneira nenhuma essa instrução, Satanás vai ter que explorar essa área, não é? Essa discórdia que existe dentro da família, ele vai explorar, mas com certeza. E aí ele vai trazer os seus próprios interesses, que a gente já sabe, né? A destruição que é, o desconforto que é, a falta de paz que é. Então nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado. A família não é fácil. Não é fácil cuidar da família. A responsabilidade do pai, por isso que às vezes eu até digo na hora que eles vão casar-se, né? Eu digo, ainda há tempo de vocês desistirem. Ainda há tempo, não é? Não tem problema nenhum. A lua de mel não aconteceu ainda, então mesmo depois da bênção ainda pode. Enquanto não acontecer a lua de mel, não tem casamento. Porque o casamento para Deus é a lua de mel, não é? Casamento não é a bênção do pastor da igreja em cima do casal. Não, o casamento é o sexo. Ok? Então, os pais, segundo as Escrituras, devem evitar, portanto, atitudes, palavras, ações aborrecedoras, não é? Que tenham o efeito de provocar a ira dos filhos, promover a ira dos filhos. Como é que você percebe isso? O pai. Quando o filho passa 2, 3 dias, ele acorda de manhã, cara feia, dá benção, dá benção, pai. Ou às vezes nem dá. Porque tem família também que não adota essas coisas. Não é? Eu não sei porquê. Mas uma vez eu fui pedir a benção ao meu pai assim, meu avô deu uma tapa na minha mão. Eu era pequenininho. Eu disse, benção papai. Ele foi, pá, foi na frente dele. Ele deu uma tapa na minha mão. Assim é medição de cachorro. Olha mesmo a cabeça do meu avô. O pai do meu pai. E ele era bem pequenininho, irmão. Meu avô era desse tamanho. Minha avó que era gigante. Não é? Mas meu avô era pequenininho, bem pequenininho. Aí meteu a tapa na minha mão. A bênção se pede assim, ó. A mão estirada assim. Aí eu disse, bênção, papai. Pronto, a partir daquele momento eu comecei a fazer assim. A bênção, papai, papai tá a mão em cima. Mas meu pai me ensinou assim. Eu acho isso lindo, não é não, irmãos? Eu acho isso lindo. Então a gente tem que ter cuidado porque, preste atenção, o que é provocar a ira dos filhos? A provocar a ira dos filhos é uma disciplina excessivamente severa. Então você percebe quando seu filho está aborrecido, que ele não quer falar com você, então tem alguma coisa errada já aí. O que é que o pai, não é a mãe, é o pai. Vem cá, meu filho. O que houve? Conta para o seu pai. Conta para o seu pai. Mas a gente não faz. A gente faz com os amigos do trabalho, sabe, da escola, da universidade. A gente chega assim, né, tem alguém triste, chega lá e aí, vocês estão mandando no WhatsApp, né? Está dentro da sala. E aí, o que foi que houve contigo? Está tão triste, eu estou percebendo. A gente faz isso lá, no trabalho, mas não faz com o filho, com a filha. Ô, minha filha, o que foi que houve? Não vai, pelo amor de Deus, não usa o WhatsApp dentro de casa, não, viu, para conversar. Usa a sua voz, não é? Pelo amor de Deus. Então você chega lá e diz, meu filho, minha filha, foi o que aconteceu? Por que é que meu filho está com essa cara tão feia? Deixa o papai dar um beijo nessa bochecha linda. Não é? Eu acho essa intimidade tão bela, tão boa. Exigências sem razão. Exigir demais dos filhos coisas que os pais não fazem. Exigir demais. Abuso de autoridade. Porque é pai, porque bota o pão dentro de casa, porque sustenta a esposa, sustenta os filhos, dá uma vida boa, casa, tudo, bom estudo, livre, investe tudo, aí quer usar isso como autoridade, para abusar dessa autoridade, para exigir uma coisa extremamente severa aos filhos. Isso vai trazer esse desânimo para os filhos, não é? Usar de arbitrariedade dentro da família, de injustiça com os filhos, importunar, não é? E condenações contínuas, castigos diretos do filho. Errou, castigo, errou, castigo, errou, castigo, errou, peia. Não é dessa maneira que
a gente educa nossos filhos, né? Humilhação de todas as formas e insensibilidade absoluta às necessidades e sentimentos do filho. Ou seja, o pai, gente, é aquela pessoa que ele tem autoridade, mas o filho vai dizer, eu vou obedecer meu pai, porque, poxa, o meu pai é o cara. Meu pai é fantástico, meu pai é demais. Não é? Como ele é compreensivo, como ele é sensível. Meu pai, ele conhece de longe quando a gente não está bem. Ele sempre pergunta como é que a gente está. Isso é muito bonito, não é? Ou é aquele reinado, né? Está lá, os filhos é que sempre vai em busca do pai, sempre que está buscando o pai. O pai nunca busca os filhos para saber quais são as reais necessidades deles, o que é que eles estão passando. Então são os filhos, irmãos, pessoas. Os filhos são pessoas dignas. Amém? Os filhos são pessoas, são seres humanos. Dignos, eles são dignos. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos, irmãos, eles não são escravos dos pais. Eles não são propriedades pertencentes aos pais. Não, de maneira nenhuma. Os pais não entendam que os seus filhos são pertencentes a eles. De maneira alguma. Mas são indivíduos confiados a eles. Deus confiou indivíduos aos pais, ou ao pai, para que ele possa criá-los na incumbência de atender à vontade de Deus, porque são esses filhos que vão dar continuidade à vontade de Deus sobre a terra. É eles que vão, porque eles vão dizer, papai me ensinou assim, mamãe me ensinou assim. Então, de fato, poucas coisas são mais tristes. São poucas coisas nesse mundo mais tristes que é um filho estar desanimado com o seu pai. Aí eu sempre me lembro disso porque eu fiz parte de uma comissão antiga aí. E eu não fui para esse lugar, mas os pastores, colegas meus daqui do estado, foram para ouvir uma família no outro estado, estado de Pernambuco, e foram entrevistar o filho. As filhas estavam em outro lugar e o filho estava com a mãe. E os pastores ouvindo o filho, ele disse assim, pastor, disse, pastores, eu já falei isso aqui, pastores, deixa eu dizer uma coisa, meu pai é ruim dentro dele. Meu pai é ruim dentro. Meu pai é ruim mesmo dentro dele. Ele é um cara ruim. Irmãos, os pastores começaram a chorar. Em ver um filho dizer que um pai que é pastor, ele era um pastor, e ser ruim. Diga aí. Perdeu a esposa linda, os filhos lindos, as filhas lindas. Não é? E a gente ouvir dessa maneira. Então, não tem coisa mais triste. Aliás, são poucas coisas tristes que existem nesse nivelamento. Entre elas está o desânimo de um filho dentro de casa dizer, rapaz, eu não suporto minha casa. Todavia, com relação às mulheres, às mães, a importância da maternidade nos ensinamentos de Paulo, a maternidade, o que é que a Bíblia fala sobre ser mãe? Não é? Nós estamos comemorando no Brasil o Dia das Mães. Então, o apóstolo Paulo ele ensinou que um dos principais papéis da mulher é a maternidade e criar os filhos e administrar a sua casa. Porque ela é a adjutora, ela é igual ao marido. Igual ao marido. Então, essa ideia machista, se vocês querem o lar de vocês, cada dia abençoado, tire essa ideia machista de que o homem, ele é, ou se atribui da força que ele tem, porque o homem tem mais força do que a mulher. A não ser que ela lute jiu-jitsu. Não é? Você pergunta e logo, antes de casar. Você frequenta qual academia? Não, de Kung Fu.
Pronto, aí você já sabe que vai tratar ela bem, vai ser sua namorada, sua noiva, esposa, mas já sabe que se mexer, der uma tapa nela, você leva um kung fu. O que é que a palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo 2,15? Veja o que é que a Bíblia diz, principalmente as mães, e as mulheres, as moças que querem casar-se. Olha o que é que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo 2,15. Toda vida será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer na fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 5,14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem os filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Ou seja, aquilo tudo de ruim, né? Quando Paulo usa essa palavra aqui, ele está dizendo o que ele já falou e mais as coisas ruins que devem existir por aí. Diz que a mulher, ela foi preservada na sua missão. Ela deve preservar a sua missão de mãe. Então a mulher nasceu para ser mãe. Amém? As meninas, às vezes, vocês têm que orar a Deus, tem a vida de vocês estudando, mas vocês precisam orar a Deus para serem mães. Mães. Para criar seus filhos. Para administrar bem a casa de vocês, junto com seu esposo. Então, a maternidade aqui não é, portanto, menosprezada no ensino bíblico. Não é. A maternidade nunca foi. Ao contrário da opinião de muitos na sociedade moderna, mas pela Bíblia, a maternidade é exaltada como vocação suprema e privilégio da mulher. Deus criou a mulher para isso, para atender à vontade de Deus, para gerar filhos. Eu me lembro, recentemente, eu tive uma experiência com a minha nora. Quando eu cheguei em casa, era um sábado, eu saí daqui da igreja, e fui. Quando eu cheguei em casa, ela tinha acabado de vir na maternidade, e já estava indo de novo para a maternidade, para ter Benício. E quando eu digo, o que está vendo aqui dentro de casa? Aquele solinho arrumando as roupas, eu digo, não, meu filho, você vai embora? É isso. E ali ela disse, não, ela vai agora. Cadê ela? E ela saiu da cozinha. Irmãos, eu achei tão lindo aquilo. Ela veio segurando a barriga assim, ó. O menino não ia cair, irmãos. Mas eu achei tão lindo a minha nora, né, fazer aquilo. Ela vinha segurando a barriga assim, ó. Parecia que estava com um pacote no braço, ela segurando assim. Aí eu olhei assim, ela, pastor, ela andando assim, ó, de casa, segurando a barriga. Eu digo, o que foi isso, meu filho? O menino vai cair, não. Aí eu digo, não, menino, eu fui agora e já, eu estou com 3 centímetros e vamos embora para a maternidade agora. E ela com aqueles olhos dela abertos assim. Eu digo, calma, nós vamos orar primeiro. Pedir para que o Senhor cuide da sua ida, da sua chegada e do parto. Você está pensando que ela soltou a barriga? Não soltou. Né? Solange levou a sacola tudinha, ela foi assim, segurando a barriga para o carro. Como se pudesse fazer alguma coisa. Né? Mas esse espírito materno, sabe? Quem nunca foi mãe, nunca sabe o que é ser mãe. Só sabe o que é ser mãe na hora que o cérebro abre, né, esses canais dopaminérgicos cerebrais para justamente liberar determinado sentimento que existe agora de ser mãe. É muito lindo, Deus faz tudo perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que é que a sociedade faz? A sociedade, ela pensa diferente. A sociedade empurra a mulher para fora da casa, para fora das suas responsabilidades maternas. Não é? Coloca a mulher para não ser mãe. Essa é a ideia da sociedade moderna e pós-moderna. É aí que avança mesmo o negócio. Que as mulheres são assustadas em terem filhos, em querer ser mãe. Então, o apóstolo dá a entender aqui que afastar-se do lar, preste atenção agora, viu? Afastar-se do lar é ceder à tentação de Satanás de maneira semelhante à forma como Eva ultrapassou os limites que Deus determinou para ela. O problema de Eva foi esse.
Porque ela foi além dos limites que foram estabelecidos por Deus para ela. Então, a sociedade brasileira e mundial está vivendo tudo isso porque não só a mãe, mas os seres humanos estão indo além daquilo que Deus determinou. Irmãos, porque ser pai e ser mãe e ter uma família não é fácil, mas é uma das coisas mais belas que pode existir. Glória a Deus! Não tem coisa mais linda, irmãos, do que um pai segurar o filho dele nos braços, recém-nascido, ele segurando o filho dele. Todas as características dele, da mulher dele, a fusão através dos cromossomos, não tem coisa mais linda e perfeita do que isso. As pessoas chegam e dizem, parece com a mãe. Aí outra pessoa chega, parece com o pai. Aí outra pessoa chega, parece com a avó. Parece com o avô. E os pais ficam, poxa, que coisa complicada. E a gente olha mesmo assim, aí tem um olho que parece com o tio, tem o outro olho que parece com a tia. Não é? O nariz, o povo olha o buraco do nariz, parece com... Não é assim? Olha a boca. Olha os dedos, igual do pai, igual da mãe. Enfim, mas é essa coisa linda. E que você percebe como é que as pessoas veem. Cada uma chega e diz, não, parece com o pai. E realmente, a maneira como ela conhece o pai e as características, ela olha e identifica o pai na criança. E é mesmo. Outra pessoa chega e entende as características da mãe, do pai, da avó, do bisavô. Por quê? Porque Deus é perfeito em tudo que faz. Ele mantém a família através dos séculos. Nós somos da mesma raiz, do mesmo homem que foi criado sobre a terra, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Então, o posicionamento aqui de Eva foi de ultrapassar seus limites. Olha o que é que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15. Preste atenção que Eva, ela foi além dos seus limites. Olha o que é que diz o texto em 1 Timóteo 2, 14 e o 15. Ele diz assim, e Adão não foi iludido. Olha o que é que o apóstolo Paulo está trazendo de ensino sobre o que aconteceu no Éden. Olha o que é que Paulo diz. Adão não foi iludido, mas a mulher foi iludida. E eu quero dizer a vocês, presta atenção, que aqui está falando de um caso específico. Porque Adão também desobedeceu a Deus. O homem hoje é iludido sim. Por questões financeiras, por cobiças de coisas maiores do que ele tem. O homem é iludido, mas precisamos entender esse fator aqui da maternidade. Paulo vai dizer, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu na transgressão. Porque a gente precisa entender o texto do que Paulo está falando acerca da família, acerca desses limites que já é gigantesco e honroso ser mãe e ser pai. E ele diz no versículo 15, todavia será preservada através de sua missão, olha o texto, de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e com bom senso. Louvado seja Deus por isso. Não é? Então, isso precisa permanecer muito bem na mente dela. Então, o posicionamento de Eva aqui revela a natureza não bíblica do feminismo, né? Que promove essa igualdade dos sexos, né? Porque o feminismo ele traz isso, entendida como uma similaridade, e incentiva as mulheres a abrirem mão de sua vocação dentro do lar, a fim de encontrar realização para a sua própria vida em outros fins. Em outros fins. E Paulo vai dizer que não. Porque a mulher ela precisa ser realizada com a missão de ser mãe, de cuidar dos seus filhos, de cuidar do seu marido, porque ela é igual a ele. O que é que acontece hoje? Hoje tem muitas mulheres que estão fora e os homens estão dentro de casa.
Inverteram-se os papéis. De fato, irmão, transmite aqui a palavra de Deus, ela transmite uma mensagem forte para a nossa cultura. É verdade, o que eu estou pregando aqui é o que a Bíblia está dizendo. Então, isso aqui é, de fato, uma mensagem forte para a nossa cultura, né? Na qual muitos procuram liberar as mulheres de todos os embaraços das responsabilidades familiares. Isso é o que acontece na sociedade. A sociedade faz as mulheres entenderem que ser mãe é um embaraço. Cuidar de marido é um embaraço. Isso está fora de época. Administrar a casa está fora de época. Não, a Bíblia vai dizer que não. A Bíblia vai dizer que a mulher que se submete à vontade de Deus, ela será como uma oliveira frutífera ao redor da sua mesa. E como será abençoado o homem que teme ao Senhor? Não porque ele usa de autoridade, mas porque ele é um disciplinador, um homem que constrói a sua, que ama a sua esposa, que trata ela igual a ele, que reconhece que ela é um ser humano fantástico e que os filhos só existem por causa dos dois. Então, irmãos, essa ideia dessa sociedade, por isso que a gente tem que ter cultura, o crente tem que ter cuidado com esse tipo de influência, sabe? Da sociedade. Então, não quer ter filho, não quer nada. Como é que a sociedade pensa hoje? Que as meninas querem estudar. Aí, termina a universidade, já arruma emprego, vai fazer outro curso, aí vai para os 30 anos. Ela vai para 30 anos. Isso tudo dentro de um planejamento. Se não ficar engasgado, sendo reprovado. Mas se seguir a vida normalmente, com 25 anos já está formado e trabalhando. Mas quer fazer outras coisas para melhorar salário, melhorar a qualidade de vida, poder ter potencial financeiro, condições financeiras, status na sociedade, enfim, aí vai para 30 anos. Ela também pressionada porque ela disse, eu vou casar com quem? Com um homem que possa me maltratar e depois querer me dar uma pensão pequena, alimentícia. Ela não quer isso, não. A sociedade que diz que isso é embaraço. Que ser mãe, ser esposa, cuidar do marido, administrar a casa para coisa embaraçosa. Então, na verdade, porém, aqui, justamente ao participarem do seu papel em relação à família, que as mulheres cumprem a sua vocação. Então, a mulher foi vocacionada por Deus para ser mãe. Amém? Para ser mãe. Isso não impede que ela possa fazer um planejamento de vida. Aqui, a ideia aqui não é dizer, olha, a mulher tem que estar confinada à filosofia doméstica. Não, não é isso. Não é isso. A mulher tem que viver exclusivamente viver de forma doméstica. Não. Não é isso. A mulher precisa entender a sua vocação de ser mãe. Quer ver uma coisa? A mulher, ela é mãe. Ela está trabalhando. Mas quando ela tem um filho, no outro dia que ela chega em casa, dá alta, ela vai trabalhar nos dias seguintes? Ela vai trabalhar? Não vai. Ela tem que passar no mínimo 4 meses e ela já fica se esforçando para ter as férias, associam, né? Hoje vai tudo uns cálculos aí, eu preciso engravidar no tempo que vai perto das férias, um cálculo da mulenga aí, para dar tudo certo. Porque na realidade, ela quer ficar o tempo todo com seu filho, com a sua filha. Ela quer isso, irmãos. Isso é instinto, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui não se trata de restringir a mulher a esse ambiente doméstico, não é, de maneira nenhuma, né? Mas sim de determinar essa vocação linda que Deus deu às mulheres e incentivá-las. O que Paulo está fazendo é incentivá-las, e o que eu estou fazendo nessa noite também é incentivar as mulheres a serem mãe, a entenderem a vocação a qual vocês foram chamadas. Concluindo, isso resultará em maior bênção à realização, não apenas para as próprias mulheres. Isso aqui não vai trazer uma realização só para as mulheres ser mãe, cuidar do filho, cuidar do marido. Não vai.
Mas vai trazer sim essa honra, essa felicidade, essa paz à mulher ou às mulheres, aos maridos e aos filhos. E que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a igreja a estar em oração, em espírito de oração. Nós temos a irmã Letícia. Tá bom. Aí como é? Quero convidar Sofia, irmã Sofia. Irmã, você sabe que é uma criança. Vem, Sofia. Cadê as outras que aceitaram a Cristo? Não vieram hoje? Letícia e Josué estão aí? Ricardo, cadê Letícia e Josué? Juliana, cadê? Sofia, Rebeca. Essas crianças aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Então, Sofia chegou em casa e disse: mamãe, a Maria, né? Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, irmãos? Chegou na casa, pediu ao pai Batista, não é? Para orar por ela, porque ela decidiu aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Rebeca aceitou Jesus aqui na sala, não foi, Rebeca? Coisa linda. Filha de Joabe, não é? E da irmã Angélica. E Letícia é filha de Ricardo e de Juliana. Glória a Deus. Josué, servo do Deus Altíssimo. Josué, vem cá, Josué. Josué também filho de Juliana e Ricardo. Na hora que os pais, Juliana e Ricardo, estavam no culto doméstico e orando, e aí Letícia sentiu a vontade de entregar a vida para Jesus. E o seu irmão Josué, que estava presente, foi Josué. Disse: mamãe, eu também quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar. É assim que funciona a casa dos filhos de Deus. As famílias cristãs funcionam assim. A atmosfera do lar é uma atmosfera de paz. A casa do cristão é um lugar de paz, de descanso, de conforto, de saciar a alma, de saciar o físico, né? Eu tenho certeza que às vezes acontece comigo um sábado, às vezes o sábado eu tô, acho que é um dos dias mais tranquilos, né, Múrtia? É o sábado quando eu vou almoçar, e tá eu e Múrtia lá dentro, e a gente comendo bem devagar, bem tranquilo, e às vezes se deita um pouquinho para... É ser de paz, a casa do cristão precisa de paz. E eu quero também fazer um convite aqui nessa noite, né? Vamos estar adorando a Deus, né, ministro? E eu quero fazer um convite, se há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, né? Se alguém, dê um sinal com a sua mão, assim: pastor, eu quero receber Jesus no meu coração. Alguém, levanta a sua mão assim. Tem alguém afastado? Amém. Venha, meu amor, venha para aqui, para frente. Beatriz, venha, Luciana, venha, André, venha, Beatriz, coisa linda do céu. De todo o seu coração, Beatriz, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Amém. Deus lhe abençoe. Vem, Juju, para cá. Cadê Ricardo? Vem, Ricardo, para cá. Vem, Maria. Venha, minha filha, participar dessa oração, impor as mãos sobre seus filhos. Há mais alguém, irmãos, que quer entregar a vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Alguém? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, sem comunhão com a igreja? Vem, Joabe, vem, Angélica. Batista, cadê Batista? Batista, grande campeão, irmão. Veio do Espírito Santo e agora Deus fez de Batista um grande atleta
de maratona, não é? Glória a Deus, campeão aí, ó, só vive ganhando troféu aí, pelo menos o que Deus faz. Veio para Paraíba, veio para Tibiri 2, Deus abençoa na hora. Glória a Deus por isso. Amém. Há mais alguém? Levanta a sua mão. Há mais alguém? Agora eu vou pedir para que a gente imponha as mãos. E você também, nesse momento, você vai estar pedindo pela sua vida e pela vida da sua casa, sua esposa, os pais, pela sua esposa, seus filhos, não é? Peça a Deus, somente o que o Espírito de Deus está direcionando a você a pedir nesse momento. Você peça a Deus, porque as suas orações irão ao trono da glória do Senhor. Aleluia. Senhor do céu e da terra, aqui estão teus pequenos servos, Senhor, que entregaram suas vidas ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado pela instrução desses pais, desse amor, porque Deus, o Senhor sabe de tudo, mas o Senhor sabe também, Deus, que eu conheço essas famílias. Eu sei como eles vivem, Senhor. Muito obrigado pelo lar deles, que eles continuem dessa maneira, ó Deus, te servindo com alegria em seus corações, cuidando da sua esposa, os pais, os homens, os maridos, cuidando com carinho de suas esposas, com amor, responsabilidade, sabendo que é deles, dos homens, a responsabilidade de sustentar sua esposa e seus filhos, de trazer o pão para dentro da sua casa, de cuidar da disciplina, da honra da sua casa. Que esses homens possam honrar a mulher e os filhos que o Senhor deu para eles. E que eles preparem esses filhos para a vida. Na instrução doméstica, na instrução dos valores éticos, morais, da intelectualidade nas escolas, nos colégios e universidades, Senhor, nos seus trabalhos. Para que eles sejam homens e mulheres abençoados por Ti. Que eles cuidem dos seus filhos hoje, para não consertar os homens e as mulheres do amanhã. Ó Deus eterno, obrigado, Senhor, porque houve salvação na Tua casa. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco. Toma cada criança dessa, Senhor, que entende muito bem a Tua palavra. Obrigado pelas professoras dessa igreja, Senhor, que cuidam dos nossos filhos como fossem filhos delas, dos professores como fossem filhos deles. Ó Deus eterno, Espírito de Deus, Senhor, receba do trono da Tua glória a nossa gratidão, Senhor. Muito obrigado. Cobre, Deus, agora todas as famílias que estão com suas mãos erguidas para os céus. O Senhor sabe que nós somos feitos de barro, que somos falhos, que somos imperfeitos, mas no nosso coração, Senhor, está o desejo de acertar, de fazer o melhor pela nossa casa, pela nossa vida. Guarda, Deus, a nossa saída, a nossa entrada, Deus, no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança, na igreja. Tudo que nós fizermos aqui na terra, Senhor, em qualquer setor da vida, façamos como estivéssemos fazendo para o Senhor, e aí seremos abençoados sobre a terra, Deus. Leva os Teus filhos em paz, Senhor, cuidando de suas casas, seus afazeres domésticos, profissionais, intelectuais, Senhor, de negócios, de viagens, de cuidado com a saúde, de tudo, Deus. Nessa semana abençoa os Teus filhos. Leva-nos em paz, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos em nosso favor, Jesus Cristo. Cobre-nos com Teu sangue precioso e não permita, Deus, que nós abramos, Senhor, espaços para Satanás entrar na nossa vida. E não permita que Satanás envie seus anjos, Senhor, para atrapalhar e trazer prejuízo para a nossa vida. Mas que os Teus anjos, Senhor, estejam conosco, nos ajudando cada dia a vivermos segundo o Teu coração aqui na terra. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre cada família, Deus, que está
com as suas mãos erguidas na tua casa nessa noite e sobre o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Abraça seu irmão. Fale com seu irmão. Falem com seu irmão. Vão na paz.